isso, a gente vai trazer agora a Luísa Martins também para essa conversa. Luísa, os ministros do STF dizem que não é possível falar em anistia, como a gente contava agora há pouco, sem a conclusão de ações penais. Então, nos traz que ainda há processos em andamento, muitos inclusive, mais 700 denunciados aguardando esse julgamento. Exatamente, Ju. Todos esses números, né, que foram trazidos pelo TEL e que ajudam a entender em que pé andam todas essas investigações e o número de condenados, o número de denunciados, deixam bastante claro que nem todas ainda foram concluídas, né? E o próprio TEL falou aqui mais cedo, relembrou uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, quando ele disse: querem anistiar sem ao menos condenar. E aí a gente vê que, pelos números até da própria Procuradoria-Geral da República, cerca de 770 denunciados pela PGR ainda estão aguardando julgamento. Então, para uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é majoritária, inclusive, não se pode considerar uma hipótese de anistia, de perdão a essas pessoas, né, que foram acusadas pelo Ministério Público de participação nos atos antidemocráticos, antes de tudo isso está concluído, né? A gente lembra, Ju, e eu acho que eu já falei isso aqui mais cedo, a primeira ação penal, o primeiro julgamento que aconteceu em relação ao 8 de janeiro ocorreu 8 meses depois dos atos aqui na sede dos Três Poderes, que, né, todo mundo viu, né? Houve aquela iniciativa de depredação, invasão e depredação das sedes dos Três Poderes aqui em Brasília. Mas ainda tem muitas pendências, né? E o STF tem feito isso em blocos, né? Nem todos estão sendo julgados ao mesmo tempo. Então a gente vê, às vezes, o ministro Alexandre de Moraes liberando para alegações finais, que é o momento que antecede ali o julgamento de absolvição ou de condenação, que é o momento em que tanto o Ministério Público quanto as defesas apresentam um resumo, né? Um grande resumo, digamos assim, por mais paradoxal que pareça, mas um memorial final com todas as suas os seus pontos de vista, né, em relação ao caso, para tentar convencer, né, os ministros do seu posicionamento. Então, às vezes, isso acontece em blocos de 20, outras vezes acontece em blocos de 10 e assim vai indo. Acontece que são muitas, né? A gente viu aqui o total de denunciados, segundo a PGR, 1.682. Então, por mais que alguns julgamentos tenham sido mais céleres, há ainda uma série de pendências, inclusive essas mais de 770 denúncias que ainda não foram concluídas, né? Ainda estão à espera de julgamento. Então, até lá, os ministros entendem que não tem nem que se falar em anistia, porque não tem como perdoar quem ainda não foi condenado. E que, por uma questão de isonomia, segundo o que eu pude ouvir ali de algumas fontes da corte, se anistia um, tem que anistiar todo mundo. E aí, por mais que os julgamentos estejam ocorrendo de maneira individualizada, cada réu tem a sua ação particular ali em julgamento no Supremo, há uma avaliação de que se houver perdão da pena para alguns, como se trata do mesmo crime, também deveria haver para os outros. Então, que isso deveria aguardar aí, né, para haver uma conclusão integral desses julgamentos, para depois começar a se discutir isso no Congresso Nacional. E eu desconfio também, Ju, que mesmo depois de concluídas, essa é uma hipótese que é bastante repudiada por ministros do Supremo, considerando a hipótese de todos os casos estarem concluídos, todos já terem sido, enfim, condenados ou absolvidos. A anistia não é bem-vinda, né? Não é bem vista, melhor dizendo, pelos ministros do STF, justamente por se tratar de crimes que envolvem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe de Estado ali depois da derrota de Bolsonaro nas urnas em 2022, e aí haveria toda uma discussão se a anistia seria ou não cabível para esse tipo de crime. Mas o momento atual, a avaliação atual é de que não se deve nem começar a discutir isso sem que essas ações penais sejam 100% concluídas.